Nós podemos observar que a maioria das pessoas, elas caem em tentação, principalmente nas seduções desse mundo. Elas caem muito antes mesmo do pecado ser consumado, porque isso já cai na mente, nos próprios pensamentos da pessoa, já alcança os desejos. E é por isso que o Senhor Jesus, ele não disse apenas para a gente orar, ele disse vigiar e orar. O Senhor Jesus, ele foi direto ao ponto crucial. As pessoas, elas sabem disso, mas muitos ainda não entenderam o que realmente o Senhor Jesus estava ali orientando, querendo dizer. Quando ele declarou, ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus, ele não estava ali falando para você vigiar o mundo, tampouco a vida dos outros, ou ficar vigiando a sociedade, os erros, os pecados da sua vizinhança. O Senhor Jesus, meu querido, ele estava falando para você, para nós vigiarmos, para você vigiar a si mesmo. Amado, entenda, vigiar é você olhar para dentro de si mesmo, é você ficar apercebido e poder perceber, detectar quando chegam os pensamentos que querem tentar você, tentar desviar você, tirar você do temor de Deus. Esteja atento às suas emoções, que muitas das vezes tentam te dominar, aqueles impulsos emocionais que tentam governar você e governar as suas atitudes. Veja bem, a queda, ela nunca começa no ato praticado, mas ela começa já na nossa própria mente, começa nos nossos pensamentos, os pensamentos que muitas das vezes nós alimentamos, começa na emoção, naquele desejo que muitas das vezes a própria pessoa ignora, porém é um impulso que você não consegue frear. Aí, o que acontece? Você acaba colocando tudo a perder, principalmente quando você está sozinho, reunido com amizades e tal. Meu querido, entenda uma coisa, a tentação não começa na prática do pecado, ela já começa no erro, ela já começa bem antes, muito antes da prática do pecado. A tentação, ela nasce em 3 etapas. A gente sabe que a tentação, ela começa quando algo toca nos desejos íntimos da pessoa. A Bíblia, ela é muito clara. Ela diz assim, cada um é tentado pelas suas próprias cobiças. E quando esta o atrai e o leva à sedução, te seduz. Ou seja, isso não começa fora, começa por dentro, no nosso interior. É algo íntimo. A pessoa, ela entra em tentação quando aquele desejo íntimo interno, ele é despertado. E geralmente, isso vem pelo que você vê, pelo que você assiste, pelo ambiente que você está, as pessoas que você se relaciona. Mesmo que talvez ninguém esteja vendo, te vendo, então você passa a ter um segredo com essa tentação. Você passa a se relacionar com essa sedução. E aí começa a tecer uma grande rede que vai acabar te capturando a qualquer momento. Tudo isso, meu querido, pode ser um simples pensamento, pode ser uma carência, uma atração que você tem, uma sedução que você está vivendo, algo emocional, talvez uma fragilidade sua, uma fragilidade espiritual, ou até mesmo aquela ferida que não cicatrizou, aquela ferida emocional não tratada. Como, por exemplo, você teve uma frustração no relacionamento, na vida, você foi vítima de uma traição, talvez seja até uma simples curiosidade, uma curiosidade proibida, uma vontade que você tem dentro de você até não confessar a Deus. E o diabo, ele não cria os desejos em você, ele usa os desejos e as seduções que já existem em você, no mundo, talvez lá no trabalho, no mundo virtual. É verdade. A tentação, ela cresce quando você a alimenta, quando você alimenta os pensamentos, os desejos. O que acontece? Tudo isso precisa ser alimentado
para que você então caia em tentação. E aí é que muitos caem e pensam por um instante assim, é só uma fantasia. As pessoas se justificam, elas se iludem. E às vezes, muitas das vezes, elas se permitem e até dizem, não, eu não vou fazer, eu só estou pensando, é só um pensamento que vem e passa. É como dizem, né? A pessoa fica viajando na maionese. Perceba, meu amado, o que o Senhor Jesus ele está nos dizendo. Ele disse, quem olha, já adulterou. Porque o pecado começa aqui, no pensamento, nas intenções, nos desejos. Porque se você não vigia, a tentação ela entra através de tudo isso. E quando você não corta esse pensamento pela raiz, quem não vigia a própria mente, então os impulsos, os desejos reagem no automático. Você está me entendendo? Aquele pensamento que você disse que só passou na sua cabeça, ele acaba caindo no seu coração e dominando as suas decisões, as suas atitudes. O Senhor Jesus sabia de tudo isso. Por isso que ele uniu as duas coisas que não podem ser separadas. O vigiar, que é a consciência de cada um. O orar, que é uma conexão íntima com Deus. Entenda, vigiar é você perceber o que está nascendo dentro de você. Orar é quando você traz Deus para dentro do seu coração, para dentro desse lugar íntimo, dentro de você. É voltar ao centro antes que o caos vire uma coisa terrível, um domínio do seu coração. Meu amado, a espiritualidade não é viver apagando incêndios. Preste atenção. A espiritualidade é você viver desperto antes que o fogo comece, antes que tudo se incendeie, antes que o seu coração seja incendiado. Porque quem vigia a própria consciência vive leve, vive livre, vive guiado pelo Espírito Santo e não acaba sendo vigiado, guiado pelos seus impulsos. Então, sobre tudo que se deve guardar, o que ele diz? Guarda, proteja, vigie o seu coração. Vigiar é você proteger a si mesmo, orar e se conectar a Deus. Porque quem une essas duas coisas, essas duas práticas, é impossível você ser vencido pelas tentações desse mundo, pela sedução desse mundo. Ouça, se essa mensagem falou com você intimamente, curte aí, compartilha e siga-nos lá no YouTube, aí, siga-nos no Instagram, no Facebook. Se você precisa de oração, envie o seu nome para a gente colocar no livro do Família Intercedendo por Famílias. Entenda, o Missionando Vidas, esse trabalho, essa missão, em parceria com a comunidade cristã ao pé da cruz, são várias famílias unidas diante de Deus. Então, a gente está aqui junto para caminhar com você, para que a gente possa então juntos alcançarmos a salvação, o reino de Deus. Meu amado, fique firme, fique em paz. Tudo isso são lutas que a gente passa, mas com a presença de Deus, com a direção do Espírito Santo através da sua palavra, tudo é possível aquele que crer. Forte abraço do teu amigo pastor missionário Wander Marques. Um forte abraço.